Olá, Zenite, tudo bem? Ok, sim. Ah, que bom. Tudo bem, Valdir? Só um min- Pessoal, como é sempre importante a ciência de todos que essa reunião está sendo gravada, o objetivo dessa gravação é que os colegas com acesso ao programa que não conseguem acompanhar ao vivo terão acesso ao replay e outros integrantes que possam se afiliar à nossa comunidade também vão ter acesso à gravação. A nossa reunião, ela tem sempre como foco a diferenciação da gente poder interagir entre nós, de compartilhar experiências. Então, todos são bem-vindos para a gente comentar e agregar valor no tema de pauta. E o tema de pauta hoje é vendas. Nós vamos falar sobre processos, trazer conceitos tradicionais, conceitos atualizados para esses processos, para as vendas acontecerem, porque se não tiver venda, não existe empresa, né? Não existe. Todo negócio tem que ter esse processo para funcionar, para operar, para se tornar sustentável e para trazer o resultado que se espera quando se cria um produto. E não é algo fácil, né? É um desafio, porque a gente está falando de pessoas jurídicas, o nosso foco é discutir sobre vendas B2B, e quando a gente fala de vendas B2B, são empresas, mas no fundo são pessoas que estão decidindo. E decidindo não só por ela, por um negócio. E o Valdir Guerin vai liderar. Ele trabalhou em empresas de tecnologia da informação, de serviços, de telecom, na área comercial, então tem experiência, acompanhou várias fases e vem acompanhando a evolução, porque essa área também inova, também começam a se criar coisas novas, então nós vamos entender um pouco de tudo isso, tá? Bora lá, Valdir, janela é sua para você liderar nosso encontro. Não, legal, Thelma. Obrigado aí pela apresentação, o pessoal aí que está participando diretamente e aos que vão assistir gravados, tá bom? A ideia nossa aqui é apresentar realmente um panorama de vendas, a gente nivelar algumas informações, falar algumas coisas que estão acontecendo no mundo atual dentro da área de vendas e, principalmente, uma visão colaborativa. Aqui a gente tem vários colegas aqui que trabalham com vendas, têm uma experiência legal, eu acho que podem contribuir muito e de forma significativa aí para a gente conversar mesmo a respeito. Eu vou pedir desculpa que ela vai ser um pouquinho longa, vai ter um pouco de conceito, mas eu vou tentar ir bem rápido, tá? Para a gente depois ganhar tempo e discutir alguns aspectos. Uma outra coisa importante é que essa apresentação depois vai ficar disponível, tá? Em PDF, então, por isso que eu vou dar uma corrida, tá? Depois a gente recupera o tempo. Ô, Thelma, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só ver aqui, só um segundo. Só um minutinho, que eu acho que na hora que eu fiz a mudança, eu acho que eu tirei aqui, só um segundo. De novo, vamos lá. Fechou. Vocês estão vendo aí, pessoal? Joia. Joia. Bom, vamos lá. Rapidamente, eu tenho tenho uns 25 anos de experiência em vendas. Na verdade, eu trabalhei muito em empresa de tecnologia, serviços e telecom. Então, eu venho, de alguma maneira, acompanhando um pouco a evolução desse mercado. Eu sempre trabalhei com vendas B2B, basicamente, e a gente vai explicar o porquê da gente dar essa pegada no B2B, né? Que a gente acredita que a IoT ele tem mais essa pegada. E eu quero compartilhar um pouco
um pouco de teoria, um pouco de atualização disso, e a gente trazer elementos como ferramentas, como opções para quem quer dar uma dimensionada na sua área comercial, enfim, ou buscar outras fontes de alimentação de leads, por exemplo, tá bom? Bom, a Thelma começou, em uma das nossas comunicações, ela fez esse desafio aí, colocando do business hacking, né? Ou seja, esse é um termo muito presente hoje no mundo digital das startups, né? E tem um pouco a ver com essa capacidade de tentar resolver, mesmo às vezes sem o recurso total disponível, as limitações, né, na área de negócios. Então, indo um pouquinho nessa linha, a gente vai tentar trabalhar isso, tá? Vamos falar do contexto, conceitos, a gente vai falar um pouquinho de abordagem tradicional, atualizada, digital e ferramentas aí que eu acho que podem ser importantes depois para quem quiser evoluir, tá bom? Como surgiu, né, o motivador da gente fazer isso, né? Teve 3 grandes pontos, né? O primeiro foi na apresentação do Gartner, eu não sei quem estava presente aqui, que foi no mês passado, junho passado, e que houve uma das partes da apresentação, quando falava lá de tendências, de evolução, etc., que é uma mudança do centro de valor, né? Saindo de uma coisa mais técnica, né, para uma coisa mais de negócio. Ou seja, é o momento efetivo que a IoT, em particular, está buscando para escalar os seus resultados, as suas operações, e que, portanto, o Gartner identificou que esse seria um movimento um pouquinho do técnico indo para o comercial. Não significa que estava errado, não significa que o comercial é mais importante, nada disso. É simplesmente um movimento que você vai ter que fazer e realizar aquilo que tecnicamente está sendo muito bem executado, tá? O segundo ponto é que a gente teve alguns comentários numa reunião, que, por exemplo, poxa, como é que foi vendida uma solução? Eu visitei um cliente, como é que foi vendida aquela solução? Eu acho que não funciona, não é legal, tal. Pô, como é que consegue fazer isso, né? Esse foi um motivador também, quer dizer, pô, curiosidade, como é que a gente, né, faz acontecer a venda? E também a gente tem muita empresa aqui que está ou numa fase de ir para o mercado, né, o tal do go-to-market, né, ou uma fase de escalar os negócios. Então, acho que são motivadores aí que levaram a gente a ir para frente, tá bom? Um pouquinho ainda de contexto, a gente vai ficar em B2B, B2C tem uma dinâmica um pouco diferente, e B2G, B2T, B2B, 2C, tem um nome, um monte de sopa de letrinha aí, gente. Vamos deixar aí para discutir em outra situação. Quando a gente for falar de abordagem tradicional, é onde que é mais encontrado em vendas complexas. A gente vai falar um pouquinho sobre vendas simples e complexas, e aonde tem isso, e aonde começou, e as áreas de venda das grandes empresas de TI e telecom seguem um pouco esses modelos. Tá? A abordagem atualizada, nós vamos ver o que está acontecendo de novo. E isso é muito legal, porque são revisitações, muitas delas, das abordagens tradicionais. Vamos falar assim, um pouco de abordagem digital, que eu acho que é uma coisa que tem a ver com essa interligação com o marketing digital, hoje presente. E vamos apresentar para vocês e mostrar uma série de ferramentas de vendas, tá? Para operação de vendas. Aqui eu só quero contextualizar que a gente não está indicando nada, a gente não está testando capacidade nessas indicações. Isso são referências de mercado que vocês vão poder, cada um no seu momento, da sua forma, explorar, contatar e desenvolver. Bom, pessoal, isso é muito importante. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de conceito base. Eu peço desculpas, eu falei que vai ser um pouquinho chato, mas é que tem a ver, tá? Tem todo um encadeamento. Ciclo de venda e pipeline de venda, né? Ciclo de venda é um ciclo completo, né? Do time comercial, desde lá, quando você capta o lead, digamos, e até o pré-venda. Né? Então, como é que você calcula esse tempo todo para estar presente dentro da sua atividade de venda? E tem um pequeno agregado dele, que é o pipeline de vendas, que, na verdade, são etapas em que esse processo vai ocorrendo e que eles vão incorporando ou não
uma oportunidade de venda, ou um negócio, ou qualquer nome que você diz. Tá? Aqui, dentro do funil de vendas, que é um outro conceito muito interessante, você pode ter várias abordagens de falar dele. Tá? Você pode falar um funil de vendas mais de etapas. Marquei uma reunião, fiz um envio de proposta, fiz um follow-up, uma negociação, um fechamento. Ou eu posso falar de uma coisa mais ampla. Quando eu gero negócio, quando eu qualifico, gero lead, qualifico esses leads, né? Faço as avaliações, vou entender a solução do problema que eu preciso dar, até chegar ao fechamento. Ou seja, o funil de vendas nada mais é do que um jeito de entrar muita coisa e, obviamente, sair uma venda. Tá? E por que eu acho que é legal esse conceito? Porque depois a gente vai falar de CRM, de outras coisas, isso está pronto lá dentro dessas ferramentas. Tá? Então, você faz de acordo com a sua abordagem que você queira dar. Tá? Aqui um papo que tem a ver um pouco com o perfil de vendedores. Tá? Aqui a gente encontra 3 grandes perfis. Na verdade, eram 2, normalmente, que era o Hunter e o Farmer. Tá? E acabou surgindo esse cara aqui chamado Close. Rapidamente, pessoal, o que é isso? O Hunter é um cara que está mais focado em prospecção. Ou seja, o negócio dele é obter leads, obter negócios mais identificados com operações de curto prazo. Ou, dependendo do produto que você vende, os produtos mais simplificados. Então, esse perfil de profissional é um perfil mais, digamos, de suor, digamos assim, tá? Mas não suor só físico, mas um suor mesmo de estratégia, etc. O farmer já é um outro modelo de perfil de vendedor que trabalha mais a solução da venda, do projeto, que tem um projeto envolvido, que está mais ou menos dentro desse conceito de uma venda mais complexa, B2B. Tá? E o closer é um vendedor que surgiu de perfil mais específico de uma venda, geralmente catalisado ali quando o hunter faz só o caminho de achar o negócio e passar para esse closer fazer o fechamento. E alguns modelos, a gente vai ver algumas abordagens, depois desse closer, vai para um farmer, que vai tratar esse cliente depois da linha do tempo. Por que eu acho importante falar desse ponto e esse contexto? Porque, de repente, você tem perfis de pessoas que precisam estar orientados nas suas equipes para estar cada um desenvolvendo o seu trabalho. Se você vai falar para um hunter que ele vai ter que cuidar do cliente, discutir projeto, proposta, detalhamento, etc., vai ser mais difícil. Se você falar para um farmer que ele vai ter que caçar negócio, talvez ele não se sinta tão à vontade ou precise ter uma dinâmica, precise ter um treinamento um pouco mais focado nisso, tá? Então, esses 3 perfis é uma coisa muito importante que a gente vai encontrar aí nos nossos para frente, nossos assuntos para frente. Aí, um pouco falando de não só da oferta, mas da demanda, tem o cross-sell e o upsell, e tem o downsell também, que nada mais é do que você fazer dentro da sua base de clientes ou na hora que você está trabalhando o projeto, escalar ou não com ofertas agregadas da sua linha de produto, da sua solução, ou aumentar o escopo dela, ou no caso de um downsell, você descobrir que não é ainda o momento daquele cliente estar dentro da sua oferta, mas que ele vai chegar lá e você vai ter que fazer um trabalho para uma coisa menor levar ele para a sua oferta maior. Tá? Então, esses 3 conceitos são interessantes porque tem empresas que trabalham também na estruturação de suas equipes, dos seus profissionais, fazendo cada um, às vezes, a abordagem em cima desse conceito, tá? De cross-sell, upsell e downsell. O tipo de venda, a simples, a gente encontra normalmente no varejo, tranquilo. A complexa é o nosso, digamos, mercado, que vai envolver um pouco mais de metodologia, que tem um pouco... O comprador ele tem um time um pouco diferente, a gente vai ter vários processos
e critérios que normalmente vão exercer da gente fases diferentes lá do funil de venda nosso, do pipe, do ciclo de venda, a jornada do cliente é diferente, ou seja, o tipo de venda complexa está mais diretamente envolvido com o nosso negócio de IoT, tecnologia e telecom, né, de certa maneira. Venda direta e indireta é quando você tem canais de vendas, aqui a gente está falando de canais de venda, que você vai atingir o seu cliente direto ou, né, o seu comprador, ou através de um terceiro, um distribuidor, intermediário, parceiro, você vai chegar no seu cliente. Isso aqui também a gente conhece muito do nosso mercado. E o sonho de toda empresa, e não tanto dos vendedores, é o tal do low touch sales, que é o exemplo da Amazon. Alguém entrar dentro do sistema e fazer tudo sozinho, sem precisar de vendedor, sem precisar de nada. Esse é o sonho da Thelma, né, Thelma? É isso aí. O ponto importante aqui, vamos falar um pouquinho de leads, tá? Os leads, a gente tem... lead, na verdade, é oportunidade de negócio, tá, gente? Desculpa. Só que a gente tem que qualificar esse lead. A gente tem que fazer com que esse lead, né, separar lá o joio do trigo, fazer com que a gente tenha leads que efetivamente possam ser direcionados para as equipes comerciais e a gente consiga ter sucesso dentro da nossa estrutura que a gente determinou lá de funil de venda, de ciclo de venda. Uma coisa interessante é que você tem dois tipos de lead aqui que é muito comum você encontrar, o SQL e o MQL. Qual que é a diferença? O MQL, normalmente, são os leads que marketing, de alguma maneira, qualifica e entrega esses leads de uma maneira mais fechada para a área de vendas, para eles tocarem a negociação. São leads que não necessariamente podem estar no nível de compra, no nível de decisão, no nível de maturidade boa, mas faz parte do processo. O SQL, que é o lead qualificado por vendas, teoricamente é aquele lead mais quente, é aquele lead que já te leva já de um processo mais para frente de venda. E por que isso é importante falar? Porque também vocês vão ver que tem muitas empresas que oferecem esses tipos de lead para oferta, esses tipos de lead, eu trabalho com esse tipo de lead. Tá? Isso pode ser interessante para o seu negócio. Um outro conceito interessante, né? O inbound e outbound sales. Né? Isso aqui é uma coisa bem interessante que merece um pouquinho de detalhe. Né? O inbound, a gente está falando em tudo que a gente vai atrair. A gente vai atrair clientes para a nossa empresa. Né? É o IMAzinho. A gente vai fazer uma série de ações, vai fazer uma série de etapas em que esse lead vai aparecer para a nossa empresa, para o nosso negócio. Tá? Essa é uma abordagem mais moderna que se tem, digamos assim, e que é uma linguagem e é uma visão que está muito associada com o marketing digital e com a atividade digital. Tá? Esses inbound sales, na verdade, aqui só não confundir com inside sales, que é as vendas internas. Tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes tem uma série de confusões relativas. Ah, não, eu tenho uma equipe de side sales, eu faço inbound sales. Não, nem isso. O inbound sales está mais associado com a estratégia de atrair o cliente dentro do seu negócio, dentro do seu ciclo de venda e alimentar seu funil e assim vai. O inside sales é uma venda efetiva. Por exemplo, nossos queridos telemarketing, né? Isso aí é um inside sales. Hoje, normalmente, você tem inside sales mais qualificados, mais técnicos. A pandemia nos ensinou isso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem os outbound sales. Os outbound sales são operações contrárias, onde a empresa vai atrás de cliente. Então, a empresa ela faz um tipo de ação, ela faz um desenvolvimento, ela tem uma proposta de marketing de ir atrás desse cliente. Quando ela faz isso, de alguma maneira, ela tem uma estratégia um pouco diferenciada. E aí é lógico, quando você faz isso, o field sales, que é os vendedores de campo, acabam assumindo uma importância maior.
Um pouco isso a gente vê em grandes empresas de consumo, de varejo, por exemplo, uma Ambev da vida. Eles têm muito esse tipo de ação. Claro, tudo misto, tá, gente? Não é nada 100% um ou outro, mas você tem mais presença em campo. Então, o Field Sales acaba sendo essa figura que representa um pouco isso. Tem uma figura nova que está surgindo, que é os BDRs, né? Os representantes, né, de desenvolvimento de negócio. O que é isso? É aquele profissional que vai trabalhar lá, principalmente junto com o inbound sales, e que vai desenvolver, vai qualificar e vai fazer através de uma série de técnicas, né? Aqui, o tal do cold call, que é achar o cliente por telefone, cold e-mail e social selling, ou situações para quê? Para que eles possam, de alguma maneira, ajudar a alimentar o canal e o funil de vendas mais adiante. Uma coisa importante é que em alguns lugares o pessoal chama de pré-vendas. Isso não está certo, isso não é pré-vendas. Principalmente pré-vendas no nosso segmento. O nosso pré-venda do segmento é um cara técnico, geralmente ligado à formulação de uma proposta, ao encaminhamento de uma solução mais técnica. Não necessariamente o pré-venda está dentro da área de vendas, da área comercial, ele está dentro de uma área técnica. Então, às vezes, pode diferenciar um pouquinho, tá? Mas essa é uma figura que vocês vão encontrar muito. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas metodologias de venda atual que usam muito essa figura do BDR. A gente vai ver isso. Aqui dois conceitos importantíssimos, que é você entender a jornada do cliente e o ICP. Isso é uma coisa muito legal, que é o perfil do cliente ideal, né? Ideal Customer Profile. Isso aqui, eu vou começar na jornada do cliente, do comprador, né, do cliente, é quando você identifica as três grandes situações, né, as três grandes etapas que esse comprador vai ter. Ele vai ter um momento de consciência que ele tem que identificar que ele vai ter uma necessidade, que ele tem um problema. Ele vai considerar resolver esse problema. E, através disso, ele vai ter toda uma série de pesquisas, uma série de etapas, conforme o tipo de venda, para conseguir tomar uma decisão, para levar ele para uma decisão. Isso tudo é muito importante a gente conhecer essa jornada do cara, comprador, porque ela não é única, ela não segue uma receita de bolo, é uma coisa que depende muito de cada negócio e depende muito, às vezes, de uma região, depende muito do segmento econômico. Então, isso é uma coisa que é muito importante ser estudada, mas é um pouco difícil de ser mapeada. Agora, o ICP não, gente. O ICP é uma coisa muito importante. O ICP é aqueles parâmetros que você vai determinar quem que é seu cliente ideal. Aquele que você gostaria de multiplicar, aquele que já deu provas para o seu negócio, que ele é o perfil que gera negócio. É aquele cara que, de alguma maneira, por qualquer motivo, você vai avaliar uma compra, um ticket de compra, o engajamento dele na empresa, da empresa dele com o seu produto, enfim, você vai identificar dentro do seu mapeamento de clientes quem são esses caras e vai criar um perfil. E a partir desse perfil, você não só vai trabalhar os leads que você vai buscar, mas como vai orientar a sua área de vendas para prioritariamente, se possível, atacar esse tipo de cliente. Tá? Aqui você pode usar qualquer uma dessas metodologias para achar isso, né? O Balance Scorecard, que é mais antiga. Você pode usar um benchmarking. Benchmarking é importante também. Às vezes, o seu cliente ideal não está com você. O cliente ideal que você gostaria está com o seu concorrente. Então, é interessante você dar uma analisada com o benchmarking, você conseguir identificar lá no seu cliente que não está contigo, que você gostaria, qual que vai ser o perfil dele. Tá? Ou análise SWOT, que também é uma coisa muito utilizada. Nesse material que eu estou entregando para vocês, pessoal, eu achei um negócio muito legal. É de um dos CRMs aí, mercados novos, que a gente chama, que é da Bitrix, tá? Que eles criaram uma planilha para você definir o ICP. Então, você
puxa o seu banco de dados do seu CRM. É importante você ter um CRM, se você não tiver vai ficar um pouco mais difícil, mas enfim. E você cria ali parâmetros para você achar quem que é seu perfil de cliente, qual que é o seu ICP, tá? Então, eu vou deixar na apresentação esse link está no nosso Drive, é só você clicar lá, você vai puxar, tá bom? Uma coisa muito importante. Bom, evoluindo aqui, quem não conhece aqui essas palavras aqui no nosso ambiente, né? POC, protótipo, MVP, né? É o que mais tem, principalmente a IoT, né? A gente conseguir provar que a nossa solução é importante, que gera economia, que gera retorno, que resolve problemas, etc. E geralmente a gente está associado a uma dessas palavrinhas, né? Então, a gente vai encontrar isso presente também em algumas etapas de venda, e você tem que mapear isso na sua etapa de venda, porque um POC, por exemplo, pode demorar meses, pode demorar anos. E aí, como é que você fica com o seu ciclo de venda, sabe o ciclo de venda? Com essa figura desse POC. Então, na hora que você vai determinar, pô, qual que é a minha projeção, fazer meu pipe, né, meu pipeline, né, meu forecast, fazer tudo isso, se o POC é uma coisa muito importante, ele tem que estar sinalizado dentro disso. Senão, a gente começa a ter um desgaste da própria equipe comercial. Da demora de sair um projeto, né? De não conseguir, às vezes, lidar com as dificuldades, com as barreiras que um POC naturalmente oferece. Né? Um outro conceito importante aqui, pessoal, isso aqui é para quem está querendo escalar, tá? Pô, quero fazer uma equipe de vendas, quero aumentar minha equipe, quero, desenvolver mais gente, eu preciso mudar a abordagem, né? O ramp-up é simplesmente a sua curva de aprendizado para você criar uma nova equipe de vendas, para você melhorar a sua equipe de vendas, para você desenvolver. Quanto tempo demora para você criar isso? Tá? Então, esse é um conceito que é muito utilizado quando você está em empresas que estão fazendo um caminho mais extensivo de busca de mercado. Tá? Que você vai ter que ponderar, que você vai ter lá 3 meses, 6 meses, um ano, para ter uma equipe capacitada para ir no mercado e conseguir trazer resultado. Isso vai ter lá impacto no seu custo de venda, isso vai ter impacto na motivação das pessoas, isso vai ter impacto numa série de coisas. E isso existe, é um conceito que existe dentro da área de vendas. Tá? Bem, eu vou falar aqui desse mundo de marketing digital, de métricas, que também são conceituais e vão aparecer lá na frente dos nossos métodos, né? Quando a gente avaliar as abordagens que existem. Tá? Não sei se é familiar para todos, né? Foi para frente. O CPL é o custo por lead, quanto que custa quando você faz um investimento numa campanha digital. O custo por clique, o CPC, que também é muito utilizado, que é quando você tem a necessidade de entender o quanto que aquele material que você está gerando ele está trazendo abertura, está trazendo resultados que efetivamente depois vão seguir para outras etapas. Tem o CTA, que é quando você caminha dentro de uma solução para o cara já ir direto para uma operação de vendas, tá? Já fechar vendas. Tem as impressões, que é uma métrica, digamos, um pouco complicada, porque não necessariamente dá uma noção exata de que está tendo ou não sucesso com o tipo de abordagem que você fez digital. Porém, é um elemento de análise, é um dos elementos de análise quando a gente está querendo investir dentro de uma abordagem digital. Tá? E o landing page é quando você está fazendo um tipo de campanha que, na verdade, você está querendo captar ali eventuais leads para depois começar a fazer uma qualificação, para depois te levar a um caminho.
Aí eu queria convidar a Thelma aqui, né, Thelma? Eu acho que você está muito focado nisso, né? Você fica à vontade para contribuir aqui em comentários aqui nessa parte, principalmente digital aqui. Ah, maravilha, tá excelente a apresentação, Valdir. Eu acho que é importante, né, para o pessoal considerar esses processos e fazer esse alinhamento do tempo que leva a sua venda para cada etapa e os conceitos que você pode implantar, que o Valdir está colocando para a gente. O digital não vai poder ficar de fora, lógico. E aqui ele está trazendo alguns conceitos de custo por lead, inclusive nos métodos tradicionais, esses conceitos podem ser aplicados de maneira diferente, né? Você não vai ter o custo por clique, mas você pode ter o custo de locomoção, as ferramentas que você disponibiliza para os seus vendedores, né? Eu incluiria também, além dos conceitos que foram bem apresentados pelo Valdir, a questão do CAC, né? Que seria o custo de aquisição do cliente. Então, quanto que você está gastando nesse processo de abordagem digital e o que o seu cliente está te trazendo de resultado? Quanto custa para você trazer esse cliente virar o negócio? Então, é um cálculo importante que tem que ser considerado. Quando a gente fala de impressões significa impacto da marca, né? Que também é algo interessante, porque o digital, a questão de imagens, marcam a nossa memória. Então, mesmo que de maneira inconsciente, essa impressão é importante para quem pensa também em branding, né? Não só em negócios, mas você reforçar a sua presença. Oh, legal, também. Obrigado, hein? Uma coisa importante aqui, pessoal, que a Thelma colocou, do CAC, o custo de aquisição do cliente. Quantos de vocês já pensaram o seguinte: o que é melhor para a minha empresa? Eu trazer um cliente novo ou eu ter um cliente que me gere mais negócio, né? No nosso mercado mais extensivo de telecom, tinha um outro termo ainda, que era o tal do churn, né? Quando você tem um assinante na base e esse assinante ele se perde, ele sai da sua base e vai para a concorrência, né? O que é melhor? Eu manter um cliente na base ou eu ir lá na concorrência e buscar esse cliente? Então, tem uma certa analogia. E isso, de alguma maneira, tem a ver lá com aqueles perfis de vendedor que você vai ter na sua equipe, né? Do hunting, do farmer. Ou seja, quer dizer, para mim, é muito melhor, eu só quero trazer clientes. Se eles forem embora, digamos assim, que se tiver uma entrada e saída, tudo bem, não tem problema. Se eu tiver um negócio assim, cara, eu tenho que ter muito hunter. Eu tenho que investir nessa qualificação. Eu tenho que investir nesse perfil, eu tenho que desenvolver esse cara para ser hunter. Agora, não, para mim, é muito importante eu ter um cliente na base, porque esse cliente na base, bem atendido, ele gera lá, lembra do upsell, lembra de outras ofertas que você vai poder entregar pela frente, de repente você vai ter que ter um perfil do cara preparado para ser mais farmer, para trabalhar melhor a relação desse cliente ao longo do tempo. Então, aí, quando o digital se confunde um pouco com o tradicional, tá? Então, acho que esse é um ponto importante aí do CAC nos traz, tá? Bom, sucesso do cliente, experiência do cliente, pessoal, dois conceitos que estão muito próximos, muito interligados, e isso, sim, gera oportunidades de negócio. O sucesso do cliente, a experiência do cliente hoje, que são mais ligados ao atendimento, ok, são mais ligados a marketing, ok, mas tem vendedores que sabem usar muito isso. O vendedor, no seu processo de venda, a busca de cliente, ele usa muito um cliente como referência, falando o seguinte: olha, meu cliente está super bem atendido, né? A tal da indicação, fala lá com ele, ele vai te explicar o que a gente fez para ele. Isso só vai ser possível se o índice dele de sucesso, ou a experiência que ele tem,
seja boa, porque senão ele não vai fazer isso. E quem de nós não passou por alguma RFP que a gente tinha que passar indicações de casos de sucesso dos nossos negócios? Que a gente tinha que indicar referências, né? Então, isso também vai estar atrelado a isso. Então, é um pouquinho deslocado de marketing, não exatamente vendas, mas tem tudo a ver. Tá no dia a dia aqui do nosso trabalho. Um conceito também novo, que tem mais ou menos próximo disso, é do NPS, né? Do Net Promoter Score, onde você, através da oferta que você tem, da sua base de clientes, do que você entrega, do que foi vendido, esse cliente te dá um nível de score, ele te dá um nível de qualificação, ele te dá um nível de perfeição ou não do que você ofertou para ele. Isso é muito importante porque, inclusive, tem empresas que, através do NPS, acabam tendo possibilidades, empresas de mercado aberto, sendo qualificadas como uma característica de clientes bem atendidos. Tá? Só para dar um retorno aqui bem rapidinho, isso aqui é aquela pesquisa que você faz, que todo mundo que pede para, né, pede no bom sentido, que o que vale é só nota 9 e 10. Porque o NPS, ele é muito complicado. Se você tiver nota de 0 a 6, esquece. Isso é uma péssima referência. E se você tiver entre 7 e 8, você tem muito a desenvolver. Por isso que não sei de vocês, se tiver no caso de ir numa concessionária de carro, ir a algum lugar, às vezes o vendedor, olha o vendedor aqui e falar, pô, coloca lá 9 para gente, entendeu? Então, isso aqui está por trás dessa situação aqui, desse indicador importante. Está terminando aqui a parte de conceito, mas vocês vão ver que isso vai se encadear, tá, pessoal? Só reforçando. A gente vai falar do AIDA, que é uma espécie de uma... como que você identifica, né, através de fases, tá, o comportamento, né, quando o cliente está querendo ter um engajamento para o seu processo de venda, né? Então, essas etapas, geralmente, ela tem uma atenção, você vai gerar um interesse, esse interesse vai levar a um desejo, e esse desejo vai levar a uma ação. Por que eu estou falando isso? Porque tem vários treinamentos de venda que abordam situações onde como você ganha a atenção do cliente no bom sentido, como você, né, consegue ter essa atenção, como você demonstra o interesse, como que você gera do cliente esse interesse. O cliente te falar que ele gostou do que ele viu, ele quer aquilo, mas aquilo ainda não é uma venda, tá? Aquilo é um desejo, né? E atitudes que vão levar a uma ação. Então, esse conceito do AIDA tem muita metodologia, tem muito tipo de processo de venda, tá? Lembra quem, né, a gente depois vai conversar, mas tem um tal do pitch do elevador de vendas. Vocês já ouviram falar isso? Para você ganhar atenção do cliente? Pensa que você está pegando o elevador, no térreo, e você vai no 10º andar e encontra seu cliente principal ali. Você tem 10 andares para atrair a atenção dele. E talvez você não tenha outra. Então, isso aqui está tudo baseado dentro de um conceito, tá? De um conceito de formatação de processo de venda. Tá? O BANT é uma metodologia, aí a gente está fazendo essa transição, que a gente já vai falar das abordagens, né? Que é, no caso, para você identificar qual que é esse cliente em potencial. Isso tem lá a ver lá no começo, lá quando você tem um lead e uma possibilidade, né? Onde você vai abordar e vai ver que das 4 palavrinhas, para ele ser considerado um lead qualificado, ele tem que ter 3 OKs. Ou budget, ou que ele tenha orçamento, ou que ele seja uma autoridade, ou que ele tenha uma necessidade, ou que ele tenha um time, ou que ele tenha um prazo para isso. Inclusive, o BANT é digamos, um método que foi muito utilizado pela IBM, tá?
A gente vai ver isso mais para frente. Só que extrapolou um pouco, ele conseguiu sair fora de uma metodologia e se transformou num conceito que você pode abordar em qualquer metodologia. Esse lead que eu estou falando, ele tem dinheiro? Eu sei que ele tem dinheiro. Ah, acho que tem. É o cara certo que eu estou falando? Puta, não é o cara certo. Tenho certeza que não é o cara certo. Ele tem necessidade daquilo? Tem uma necessidade daquilo. Ou ele demonstrou através de alguma ação, de algum interesse, ou você provocou ele de alguma maneira que te deu essa certeza que vai ter uma necessidade. E qual que é o tempo para isso acontecer? O tempo, você conhece esse tempo? Esse tempo que você conhece está mais ou menos atrelado com o seu ciclo de venda? Pô, você teve 3. Legal, isso é um lead qualificado. Eu vou levar adiante. Eu vou colocar para a área de vendas trabalhar. O cara de vendas vai pegar esse lead e vai ter que gerar ação, porque esse lead ele passou por esse crivo. Tá? E isso, sim, é um conceito muito interessante. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei como é que está aí, cara. Se você tem o pessoal com alguma pergunta, se quer deixar alguém querendo fazer alguma pergunta. Sempre, eles estão à vontade para fazer perguntas. Porque a gente vai entrar nas abordagens, tá? Tá. Ô, Thelma, Valdir, junto. vamos dar uma acelerada, tá? Não, beleza, vamos E lá. daqui 10 minutos a gente completa 1 hora do nosso encontro. Pode falar quem quer falar? Rodrigo Junco, da BRDOT, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, só contribuindo com uma visão, acho que é importante. Você falou de farmer, né? Hoje eu acho que existe a figura do CSM, que é o Customer Success, né? Que eu acredito hoje que é no processo de venda. Eu não olho mais o processo de venda como um funil, eu olho como uma ampulheta. Na prática, todo o processo de aquisição de um cliente, depois você inverte isso, e aí o tratamento e o trabalho que é executado, que é feito com o cliente, depois da aquisição, depois da conversão, isso acaba sendo um papel do cara que está dentro fazendo a administração da carteira. Né? Que hoje, quando você fala de SaaS, Software as a Service, é muito comum você falar desse perfil do Customer Success. Né? E aí, em algum momento, no processo de venda, definiu-se esse modelo de Hunter e Farmer. E aí, hoje, existe uma confusão, né, que o farmer, muitas vezes, é aquele cara que tem aquele relacionamento, que entra no cliente, desenvolve um relacionamento, mas ele acaba, quando você traz o cara para o começo, para o processo de venda, você pode até atrapalhar, porque muitas vezes esse cara, até pelo perfil dele, deveria estar mais na fase depois que o cliente é convertido. Né? Então, olhando mais para o funil, eu vejo assim, a questão do farmer hoje muito mais como um papel de CSM, um cara que está ali de alguma forma nutrindo a base, tentando manter essa base, comprando na sua carteira, né? Comprando o seu portfólio. Só essa observação que eu vejo, depois é claro que eu não quero contaminar, porque a Thelma já sinalizou que nós temos pouco tempo, mas se for o caso, a gente estende um pouco mais no final da reunião sobre esse tema. Não, bacana, Rodrigo. Excelente sua participação. Inclusive, a gente vai mostrar um método aqui, que é o queridinho da vez aqui, que é o Receita Previsível, tá? Que ele fala muito nessa linha, tá? Mas vamos lá, sem fazer spoiler. Pessoal, vamos falar um pouco de abordagens tradicionais de venda, que significam métodos de venda. Né? Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui. O primeiro grande que teve foi o PSS da Xerox, tá? Isso na década de 60, começo dos anos 70. Foi a primeira empresa, assim, primeiro método gerado por uma empresa que queria criar uma máquina de vendas. Tá? Então, eles investiram e era uma escola de vendas, tá? Onde efetivamente ele trabalhava 4 tipos de etapas. Tá? O vendedor ele tinha que saber fazer 4 tipos de etapas para conseguir fazer a venda dele. Tinha que saber identificar, apresentar, tratar objeção e fazer fechamento. O que eu quero dizer com isso? Que antigamente o vendedor era conhecido como aquele cara meio que, putz, assim,
eu tenho uma admiração, né, do vendedor da Barça, né? O vendedor porta a porta, o vendedor é aquele cara que era eloquente, etc. E não, chegou uma empresa, na época significativa no seu mercado, e criou uma escola, criou um método para vendas. E isso acabou passando para muitas gerações de vendedores, tá? Aonde conseguia, lá atrás, sem ter conceito de CRM, lá no caderninho do cara, dentro de pastas de cliente, etc., armazenar informações como a gente faz hoje no nosso CRM online real time, tá? Então, isso aqui era o primeiro grande motor. Existe ainda gente que, de alguma maneira, segue esse processo e está tudo bem. A gente vai entender que não existe método e nem abordagem correta ou errada, tá? Existem abordagens, cada uma vai ser adaptada ao seu negócio. Aí, depois, nós tivemos o SPIN. O SPIN, que envolvia, basicamente, você ter um processo de venda onde você gerava, através de perguntas, 4 grandes pilares que faziam com que a gente não só conseguisse mapear aquela venda e fazer o desenvolvimento dela, né? Que é ter uma situação onde a gente entender o cenário, porque isso, digamos, era na década de 70, 80, esse conceito que a gente tem hoje de lead, etc., era diferente. Então, você tinha, sim, que entender a situação naquele contexto. Entender o problema e a dor que ali existia, que não é muito diferente do que é hoje, mas naquela época era um pouco mais difícil. Colocar o lead, né? Colocar o cliente, colocar aquele prospect, né? Fazendo com que ele pensasse como que ele resolveria, como que ele seria, estaria melhor resolvido se caso ele tivesse uma solução para o problema dele. Então, essa metodologia dos Spin Sales, ela vem seguindo tempo ao tempo, ela vem sendo algo inerente ao tempo e a gente encontra treinamentos disso, a gente encontra uma série de atividades onde o vendedor é exercitado para encontrar esse tipo de situação. Tá? O Bunch, que a gente falou lá atrás, que na verdade foi criado pela IBM, era o processo de venda da IBM, que justamente ele ia lá desde o lead e depois, obviamente, o processo da IBM, como era na época, nos anos 70, 80, que ela criou o Bunch, ela existia uma complexidade na venda dela, então, portanto, ela tinha que realmente ter esse go-ahead nessa figura. Esse processo foi atualizado um pouquinho pelo pessoal do HubSpot, ele criou uma variável para o Bunch, mais atualizada, porém com as mesmas características. Tá? Aqui eu vou abordar o sistema Sandler, que é muito antigo, é também no final da década de 60, começo de 70, que a contribuição dele é muito legal em um aspecto, pessoal. E isso pegou gerações inteiras e até hoje é presente. Que ele criou o conceito do rapport. Como que eu consigo criar um rapport na minha relacionamento de venda? Tá? Como é que eu crio nessa relação vendedor-comprador uma área onde eu possa circular com as minhas necessidades, com as minhas ofertas e o cliente se sinta à vontade também fazendo isso. E aí, isso atrelado com um monte de outras coisas que surgiu depois, neurolinguística, etc., foi evoluindo de uma forma que hoje o rapport nos parece muito simples, né? Quase que imediatos, né? Mas não, ele foi um processo de criação, tá? E isso estava atrelado principalmente ao sistema de vendas, tá? Alguém não sabe o que é rapport, até para a gente trazer prática aqui, né? O rapport é muito usado nas reuniões presencial e assim, dica simples de aplicabilidade é você
estar de forma corporal e gestual muito similar à pessoa com quem você está interagindo, porque aí você cria essa conexão. Se a gente vai no shopping e a gente vê assim os casais de namorados ou pessoas assim muito íntimas, pai, filhos, amigas, você vê que todo mundo às vezes está assim na mesa, não importa a posição, mas geralmente na mesma posição, ou é braço cruzado, perna cruzada, mão na mesa. Então, uma dica aí de rapport para a gente fazer uma praticidade. Ô, Sim. Thelma, só mais só uma observação. Eu conheço esse efeito como mirroring, né? Que é basicamente o espelhamento do comportamento quando no processo de venda você, de certa forma, refletir muito o comportamento do seu cliente. Seu conceito de mirror, né? De espelho, eu acho que ele também está encaixado dentro desse conceito, não? Sim, sim. E no virtual, um exemplo de uso é no virtual. Se o cliente abriu a câmera, você abre, não abriu, você não abre. Fica a dica aí também. Mas é exatamente, Rodrigo. Ó, uma coisa legal aí que o Rodrigo abordou, até foi super feliz aí no exemplo, o sistema, o Sandler e o PSS da Xerox foram mais ou menos parecidos, tá? Na mesma época, tá? A Xerox, ela não falava de rapport desse jeito, porque ela queria ter o sistema dela, entendeu? Como os seus copyrights. Só que aparecia um negócio no sistema dela que era muito legal, que era o tratamento de objeções. Como que você tratava objeção de fechamento, objeção de projeto, etc. E nada mais era do que você criar um rapport com o cliente. Então, por exemplo, você tinha algumas técnicas que eram ensinadas, por exemplo, que eu me lembro, que era quando o cliente fazia uma objeção, você concordava com ele daquela objeção e tentava que, depois de concordar com ele, você gerasse um outro tipo de visão para que o cliente pudesse ser levado para fora um pouquinho daquela conclusão que ele tirou. Ou seja, o rapport é uma coisa fundamental que tem e que é de relacionamento, né, pessoal? Não é só de venda, mas vendas capitaneou bastante isso, aproveitou bastante isso. Bom, avançando aqui, pessoal, vamos falar na abordagem atualizada, porque eu acho que vai ter mais a ver com o que a gente tem aqui no nosso grupo, tá? Acho que tem um pouco a ver. O primeiro aqui que eu vou abordar é o nosso queridinho Receita Previsível. Por que queridinho, pessoal? Porque, assim, não é pejorativo nada. É que, assim, você tem algumas coisas que são mais ultimamente utilizadas. O Receita Previsível é uma metodologia do Aaron Ross, que, segundo dizem, foi ele que impulsionou bastante, né, influenciou bastante a Salesforce. Dizem, tá? Então, Salesforce é o maior CRM de vendas do mundo. Então, se o cara fez alguma coisa do gênero, é porque talvez o cara tenha alguma coisa importante. E o que ele coloca, basicamente, ele faz uma divisão, e aqui aparece a figura do closer. Lembra lá dos vendedores, tipo de vendedor? Então, você tem um cara que não é hunter, mas aqui é um SDR, sofisticou um pouquinho a informação, que vai gerar essas oportunidades, que vão para um closer fechar, e esse closer vai gerar clientes que vão para os farmers fazer o trabalho. Tá? Essa metodologia que você encontra no site deles, Receita Previsível. Tem o livro deles, que é o livro principal, que é esse aqui, e que é muito legal de você olhar com carinho para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa, tá? Porque é uma metodologia que está sendo muito utilizada em vendas hoje, tá? Eu não sei se alguém conhece aqui, se alguém quer falar alguma coisa a respeito, se alguém já viu, se alguém já trabalhou diretamente com isso. Ele tem sim uma pegada que o Salesforce faz meio que instintivamente, dependendo do jeito, claro, que você configura, tal, ele tem mais ou menos uma arquitetura desse tipo, tá? Uma segunda abordagem que está sendo muito utilizada hoje é o desafio de venda, né? A venda desafiadora. Esse aqui é feito pelo
por dois caras, né, o Matthew Dixon e o Brent Hudson, que eles colocam basicamente o seguinte, tá? Você tem que ter um determinado perfil de vendedor dentro da sua equipe, que esse vai ser o cara que talvez vai ter o melhor tipo de sucesso, tá? Que é o cara que vai desafiar. O que ele é desafiar? Desafiar, basicamente, voltando aqui, você vai fazer uma parte de ensinar o seu cliente, vai costurar, vai desenhar a sua solução e você vai ter o controle da venda. Ou seja, o cara, através de 3 passos, digamos assim, ele imagina que você consiga ter o tal controle da venda. Esse é um processo também que existe alguns CRMs que eles já dão um pouquinho isso mapeado na hora que você está fazendo a customização deles. Tá? Então, vale a pena também, quem tiver hoje querendo olhar alguma coisa mais atualizada, olhar para essa abordagem. Tá? Eu, particularmente, acho, Valdir, profissional de vendas, uma certa experiência, viu bastante coisas, eu acho que essa abordagem nada mais é do que outros processos mais antigos. Tá? E eu tenho um cuidado na hora de taxar, na hora de colocar plaquinha no profissional. Ou seja, você é um workaholic, você é um desafiador, você só sabe construir relacionamento, você é um lobo solitário, quer resolver tudo sozinho, ou você é aquele cara que fica lá no cliente só resolvendo problema e, de repente, esquecendo da venda. Por que eu falo isso? Porque o ser humano, obviamente, não gosta de ser qualificado desse jeito. Ele sempre tem a oportunidade de mudar. A única coisa que eu vejo legal aqui é se você souber identificar esse perfil, você consegue fazer um processo de desenvolvimento na sua equipe, no seu profissional, para que ele entenda isso e possa mudar um pouquinho. E não simplesmente qualificar e taxar o profissional de venda. Tá? Bom, uma outra abordagem também muito utilizada hoje, principalmente para as empresas aí no mundo digital, né, é a venda inbound, que é exatamente aquilo que a gente está falando lá atrás, naqueles conceitos, né? Onde você vai ter um processo bem simplificado, onde naturalmente você vai ter 3 etapas: identificar, e aí vai ter toda a parte de lead, toda a parte de captar lead, desenvolver o lead, gerar o lead, qualificar esse lead, alimentar, qualquer que seja o termo. Esse lead vai chegar de alguma maneira até você. Né? Você vai se conectar com esse cliente, com esse prospect. E aí vai usar uma série de recursos hoje de mídia digital, principalmente para fazer essa conexão se tornar personalizada, etc. Envolver, de alguma maneira, né, no segundo momento, buscando explorar, encontrar aonde que estão os desafios, onde estão as oportunidades para você gerar o seu processo de venda e realizar a sua venda. Né? Ele traz uma coisa muito legal, que quando isso meio que acaba e gera um pouquinho o processo final de venda, você vira meio que um conselheiro desse cliente. O cliente te enxerga um pouco como esse cara que tem um pouco mais a dizer do que quando você queria só vender para ele. E isso vai te abrir oportunidades. Lembra lá de fazer upsell, de fazer outras oportunidades de negócio? Isso vai te gerar oportunidades se você fazer isso e se o cara te identificar dessa maneira. Tá? Então, esse processo também vale muito a pena. Quem tiver interessado, dar uma investigada um pouco melhor e aplicar eles dentro da sua estruturação, da sua equipe, no desenvolvimento aí do seu projeto de venda. Tá? Bem, eu vou deixar aqui com a Thelma aqui uns minutinhos, a gente já está chegando aqui no final, viu, Thelma?
Então, para você falar aqui da abordagem digital, que eu acho que é realmente onde você aqui é craque e pode nos ajudar bastante. Vou compartilhar um pouco da experiência e o que a gente tem programado depois dessa minha fala é a gente falar um pouco de ferramentas e depois a gente ia fazer o fechamento. Vou deixar a ferramenta para eles receberem, Valdir, só no PowerPoint e falo com você, porque, claro, o Valdir não usou todas as ferramentas, ele fez uma pesquisa, mas acho interessante que, como ele olhou cada site, investigou, ele também vai estar aberto para conversar com vocês no one-to-one depois sobre as ferramentas, para a gente ter um tempinho também para poder conversar entre nós. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Estão vendo? Estão vendo a apresentação? Sim, sim. Tá, eu vou falar 7 estratégias de abordagem digital, né? Então, quando a gente fala do digital, primeiro, tem que estar no seu processo de venda, não importa qual o volume de investimento que você vai fazer, mas você tem que estar no digital, não tem como escapar. Hoje, o digital é a rede social, mas não é só rede social, né? A gente está olhando para telas a toda hora. Então, não só no nosso smartphone, mas nas nossas televisões. Na televisão, a gente já acessa, por exemplo, o YouTube, nas nossas Smart TV, nas telas, nos aeroportos, nos shoppings, os relógios de rua. Então, o nosso olhar, ele faz essa captação para a tela e a gente vem com o metaverso que vai integrar muito, sem mais tanta distinção de físico e digital. Então, assim, não tem como escapar, não é hype, é algo que sempre vai estar, inclusive em vendas B2B. E a gente vai falar de 7 estratégias que vocês conseguem gerar resultados. Quando a gente fala de abordagem digital, e o Valdir falou no processo de vendas, e a importância da gente reforçar esses processos de vendas, as etapas de cada processo de vendas, é justamente esse tempo, né, que seu cliente tem até a compra. Quem é o seu cliente? Esses processos. Quando a gente está falando quem é o meu lead que eu vou pôr no funil, quando eu estou falando do digital, você pode considerar uma métrica que você vai falar com 97% de outras empresas que não estão te procurando, que não estão interessadas em comprar o seu produto. Então, esse lead do funil, né, os 97 empresas que não pensam no seu produto, a gente pode falar com essas pessoas, tá? Esse livro aqui está sendo vendido na Amazon e foi a minha referência para trazer um número. Tem muitos números que falam da importância do marketing digital, mas focado para B2B, eu trago esse índice aí. Então, vamos falar de 7 estratégias. A primeira é SEO. O SEO é quando a gente precisa de alguma coisa, inclusive quando nossas empresas precisam de alguma coisa, a gente tem como meta procurar alguma coisa para a nossa empresa, a gente vai num site de busca, vai no Google. E quando investir em SEO é você garantir que quando usuários digitem palavras-chave, a sua empresa seja mostrada para ele. Então, é normal que as primeiras indicações de uma busca que a gente faz na internet, vem lá anúncio, anúncio, anúncio. É isso que representa essa abordagem de SEO. A pessoa que está procurando algo, aquela palavra-chave do seu produto, chegue até a página da sua empresa, até o número de telefone, até o local, tá? A gente depois tem a questão de mídia paga e de remarketing. Eu juntei numa estratégia só, né, para falar aqui para vocês, que ela tem esse foco de você se relacionar com o seu cliente. Então, não é mais aquela situação, como eu coloquei no SEO, que você vai esperar alguém procurar pela palavra-chave ou pelo produto da sua empresa. Você vai, através de uma das coisas mais importantes e principal para qualquer negócio que o Valdir falou, eu ressalto que é o ICP, né? Você definir o perfil ideal do seu cliente. Então, depois que você já passou aquela fase, você vai na rede social e vai mapear esse perfil, né?
são da região tal, são empresas que estão cadastradas no KINAI tal. Você vai definir filtros, né, do que representa esse seu cliente ideal, e você vai impulsionar, fazer com que a marca da sua empresa, o seu produto, serviço, chegue até ele. Então, essa é a mídia paga. Só trazendo uma realidade rápida, tudo sobre a IoT. Quem são vocês aqui? Vocês são ou empresários ou são especialistas. Ou tem também alguns headers de multinacionais no grupo. Então, esse é o meu perfil. Quando eu vou fazer uma comunicação, eu vou buscar... todo mundo tem uma média de idade, tem uma formação. Eu vou na rede social, crio um conteúdo que a gente chama de criativo e falo, eu quero que meu conteúdo chegue até essa pessoa. Então, quando você estiver navegando na internet, numa rede social, você vai dar de cara com a minha propaganda, com o meu anúncio, com a informação que eu quero passar. E se você clicar no meu site eu posso ter alguma compra, eu posso ter aquele processo que o Valdir comentou, para você deixar o seu e-mail, posso ter alguma ação, ou até posso garantir que você feche a compra até o final. Não importa, você teve alguma ação nessa campanha que eu fiz até você, nessa mídia paga, eu vou fazer o quê com você? Eu vou fazer um remarketing. O que é o remarketing? Eu vou chegar de novo até você, ou reforçando aquele produto, se eu direcionei você para fazer uma compra na hora, ou entregando novos conteúdos que aproxime a minha relação com você. Então, isso vale também para o B2B, porque a gente não está falando, quando a gente fala de investimento em abordagens digital para as vendas B2B, não é só ir lá, eu não vou fazer isso porque eu tenho um produto, o cliente não vai comprar num clique, mas não, a gente não está falando só de comprar. O marketing digital hoje são processos atualizados de venda e que também tem como foco, além da venda, e não só a venda imediata, mas essa opção de você criar uma relação com o seu cliente. Porque, voltando lá no conceito do AIDA, né? A gente tem, como a gente está toda hora olhando para a tela, e mesmo trabalhando com pessoas jurídicas como usuário final, quem decide é uma pessoa física, a gente está lá na rede social. Então, se a atenção das pessoas estão na rede social, eu vou para lá também, né? E aí eu desperto o interesse, quando a gente fala de remarketing, de criar essa relação, de investir mais de uma vez numa mídia paga para outro usuário, faz todo sentido. E é interessante, quando a gente fala de custos, o remarketing é muito mais barato do que a mídia paga inicial. Então, lembra daquela pergunta? É mais fácil eu manter um cliente ou conquistar um novo? Né? Mais fácil eu começar um relacionamento do zero ou fazer com que aquele namoro dê casamento? Então, o remarketing também é muito usado para quem está já no processo de decisão, as pessoas que até já receberam a sua oferta, mas você está lá reforçando a marca da sua empresa, o seu produto, seu serviço, seus benefícios, através de mídia paga e remarketing. Tem também o conceito do retarget, que ele é comportamental, né? Então, ele é uma forma de publicidade que permite com que você planeje um processo de vendas, tenha um funil para levar vários tipos de conteúdo para esse cliente, até ele chegar na confiança para, por exemplo, te oferecer um e-mail e você poder cadastrar ele como lead. Né? Como a gente está falando aqui de vendas consultivas, nem todo mundo vai ter opção de finalizar a venda no conceito do digital. Mas esse ciclo de aquecimento, de você pegou atenção, ou seja, como que você pegou atenção? Você fez um investimento, viu que ele tem atenção, ele vai começar a se interessar por você, pelos conteúdos que você vai postando, ele vai começar a desejar o seu produto, e você tem que estar lá abastecendo ele até que ele tome essa ação desejada, tá bem? Vamos lá, então, para o quarto passo, que é o marketing conversacional, que também faz parte do digital.
que é a gente usar nos nossos sites, nas nossas redes sociais, robôs, para garantir uma comunicação com os nossos interessados 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então, ele tem como foco aumentar a qualidade dos seus leads. Então, vamos trazer esses conceitos. Por exemplo, a gente vê essas perguntas que a gente já pode fazer, o Valdir citou uns conceitos tradicionais da IBM, esse marketing conversacional, quando o cliente está no seu site pesquisando, você já pode fazer esse filtro, porque não adianta nada você ter quantidade de clientes se ele não tiver a qualidade, e o robô ajuda a filtrar essa qualidade, principalmente quando a gente faz campanhas no digital, a gente acaba trazendo um grande volume de pessoas que de alguma forma se interessou, tem gente que clica errado, então eu preciso fazer esse filtro e esse marketing conversacional ajuda. E também para o desenvolvimento da relação, né? Você pode antecipar a cotação, é interessante, não é complexo hoje você definir esses processos de bot, pelo menos iniciais, dentro dos seus conteúdos. Vale a pena, no mínimo, nem que seja para ele mandar um zap para alguém, né? Desses atalhos, do seu cliente querer falar com você de forma digital, tá? A gente mesmo, só vê a gente, quem quer falar no telefone? Minha mensagem ajuda e quebra um galho. E tem essa questão de tempo limitado 24/7, né? A questão do marketing de conteúdo, para você entregar também valor para o seu cliente, então você entrega informação, você ensina coisas que vai fazer com que o seu cliente deseje o seu produto, com que ele aprenda a consumir o seu produto, mesmo sem ter, né, a questão de e-books. Então, funciona isso, você através de mídia paga, você empurra, né, artigos, fotos, podcast, agrega valor, aquece o seu cliente, porque você, trabalhando marketing de conteúdo, você economiza tempo em reunião, o lead já vem com perguntas para um início de conversa, quando ele vai sentar com alguém presencialmente, do seu vendedor, então ganha-se muito tempo você agregando valor com esse marketing de conteúdo. Vale a pena entregar realmente consultorias gratuitas quando você formata marketing de conteúdo na mídia social. E, lógico, esse lead vai te dar as informações dele, ele indica que ele está aberto para um relacionamento com você, e o objetivo é você ganhar cliente, transformar esses relacionamentos em negócios, tá? Nossa sexta abordagem é o marketing de referência. O que é o marketing de referência? É indicação. Então, é muito mais fácil um cliente comprar por indicação, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui, a Aisla é minha cliente por indicação do Sandro. Quem mais? A gente é mais fácil a gente confiar em quem já usou, em quem já usa, em quem a gente está confiança a indicar uma empresa. Então, para a gente aplicar isso no marketing digital, a importância de coletar os depoimentos, que seu cliente revele como é que é a relação. Muitas decisões são feitas em cima dessas referências, e se você já tem essas referências, o seu cliente pode se conectar com alguma referência, o seu novo cliente pode se conectar com alguma referência do seu cliente atual, tá? Inclusive, vou propor um desafio para vocês. Quem faz boas referências do Tudo sobre IoT, já dá um print na tela, coloca na sua rede social sua indicação, como o Tudo sobre IoT, especificamente o MasterThings, o programa qual você faz parte, está te ajudando ou faz diferença para você. Com certeza, para mim, depois, fechar negócio com seus amigos vai ser mais fácil. Bora lá? Cadê as reaction aqui no Zoom para quem topa entrar nesse desafio? Quero falar também a questão da importância de eventos virtuais, que ele pode estar aqui no marketing de conteúdo, mas ele vale uma janela à parte.
Eu estou citando uma tela de exemplo, a nossa conferência, mas não necessariamente só a nossa, você mesmo, independente, mesmo que se for um webinar e não um conjunto de eventos, busque fazer esses eventos online, né? A gente vê que é muito interessante que é um investimento, se dedica um tempo para fazer uma apresentação, só que ele fica aí disponível na web. Quanto mais tempo a gente tem de publicações antigas, mais pessoas continuam acessando aquele mesmo material. Então, assim, quando a gente investe no digital, um evento digital, traz uma perpetuidade que uma presença física não consegue trazer. Então, você tem lá registrado, não só para hoje, mas para daqui 6 meses, daqui 6 anos, aquele conteúdo está disponível para qualquer um. Então, o seu esforço, quando você trabalha numa abordagem digital, ele perpetua por muito tempo, tá? Fica lá, de fácil acesso, né? Ele também vai ajudar você a criar essa comunidade, né, de pessoas fãs. Então, ele também puxa para o marketing de referência, que são mais pessoas falando de você, quando você cria, né, essa relação. É normal, a gente no nosso grupo mesmo vê sempre pessoas indicando outros eventos, é isso que vai acontecer quando você programa e coloca na sua abordagem digital, nas suas vendas B2B, no seu processo de venda, eventos. Ele também tem como intuito promover o seu gestor, o líder, o representante comercial. Então, lembra que o Valdir falou que seus novos colaboradores de venda, ele tem um tempo de amadurecimento para ser treinado. E se você pode usar o evento digital para trazer a autoridade dele junto à sua marca, então facilita depois, quando ele for numa reunião, alguém já ter visto ele online. E eu falo isso com muita propriedade, acontece muito eu chegar em reunião e as pessoas falam, Thelma, eu já te conhecia. Me conhece da onde? Dos eventos online. Então, você já entra num outro nível de relação, porque a pessoa já sabe o mínimo sobre você, sobre os produtos que você representa, tá? Ele também ajuda a gerar e nutrir os leads. Então, busque tratar objeções, responder perguntas. Aquela pergunta básica, mas o meu produto é caro, né? A gente tem que trazer essas questões em pauta, porque são dúvidas que são comuns de qualquer processo de decisão de compra. Ele achava... Então, você busca no evento online mostrar dos clientes que fecharam com você os resultados que ele teve, né? Então, é caro baseado em que valor? Baseado para que retorno? São coisas que só em campanhas digitais não dá para a gente falar. E a gente tem espaço para fazer evento virtual e poder falar mais, amplificar esses relacionamentos com os nossos clientes. E depois do evento, tem como qualificar, mandar uma pesquisa, de acordo com a pesquisa, aí você liga, marca presencial. Alguns de vocês estão aqui porque responderam uma pesquisa, de acordo com o que vocês responderam, a gente aqui do Tudo Sobre IoT resolveu fazer um one-to-one, tirar você daquele bolo de lista, daquele bolo do funil, porque você respondeu alguma coisa que identificou que você se qualificou para fazer parte, integrar nesse programa que você está agora, que é o Master Phoenix. Então, tem muito para falar do digital, a gente aqui do Tudo Sobre a IoT tem como base vendas digitais, embora eu feche o Tudo Sobre a IoT, acaba lidando muito com a pessoa física, mas qualquer empresa B2B tem que usar o digital, não importa o seu tamanho. Valdir, a palavra é sua. Muito bem, Thelma, muito bem. Parabéns aí, você deu uma enorme panorama, né, dessa parte tão importante que é o digital. Então, acho eu trouxe de forma bem simplificada mesmo, que é para vocês aplicarem amanhã, para quem não aplica. Perfeito. Eu vou voltar aqui. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. Eu vou tentar dar uma corrida. Tem uma parte aqui que eu vou passar muito rapidamente, mas vai estar disponível no material depois para vocês retirarem, tá bom? No PDF, tá bom? Que são ferramentas para operação de vendas, tá bom?
Ô, Valdir, vamos pular as ferramentas. Não, mas sim. Vamos eu acho que você fez a conclusão muito boa e a gente... Não, eu vou lá. Discussão. Não, vamos sim. Aqui na parte de ferramentas, então, vocês vão encontrar uma listagem bastante interessante aqui de plataformas, de fornecedores, com o que a gente falou aqui, de lead, de CRM, de prospecção, enfim. Aqui é para vocês buscarem, né? Do LinkedIn, né? Que todo mundo fala. Bom, vamos partir então aqui para finalmente aqui. Vamos fazer aqui algumas conclusões, reflexões bem rapidamente aqui. Até vou trazer também uma convidada aqui na nossa conversa, né? Mas basicamente é o seguinte, pessoal. Vendas é uma equação entre inspiração e transpiração, tá? Não tem como fugir. Esses dois elementos, inspiração e transpiração, estão juntos dentro da atividade do vendedor. E tanto vendas quanto vendedores se desenvolvem, não nasce feito. Então, você tem lá uma equipe, você quer desenvolver esse vendedor, ele tem condição de ser desenvolvido. Não precisa ter aquela ideia de que nasceu para ser vendedor. Tá? Tem fatores que facilitam, ampliam e dão mais tranquilidade para chegar ao caminho, mas não tem por que não ser elegível para quem quer se desenvolver, né? A gente tem que buscar e ser um especialista do cliente. Ele quer ver a gente desse jeito. Isso aqui é bem claro, principalmente em vendas business to business, tá? Isso está muito presente. E lá, quando eu estou fazendo a minha avaliação, quando eu estou querendo trabalhar as metas dos meus vendedores, eu sempre tenho que levar em mente que eu tenho que ter dois tipos de meta. Uma aquela planejada e uma de desafio. Por quê? Porque a planejada é aquela meta que vai dar o chão para que a pessoa tenha uma identidade com o que ela tem que trazer, com o que ela tem que buscar. E a desafiadora é porque é o instinto da área comercial e aonde você vai, não só através de métricas mensuráveis, né? Vai buscar fazer vai fazer valorização, vai fazer reconhecimento, porque a área comercial depende disso, pessoal. Não adianta. Todo respeito, não adianta falar, pô, o cara ganha um salário para fazer isso. Não, ele tem que ter a tal da cenourinha, e isso é muito comum, tá? E não é nada mais do que uma coisa instituída. Então, isso não tem como fugir. Vendas é uma gestão de conflitos de interesse constantes, tá? Ou seja, vendas é uma coisa que o vendedor, a área de vendas, está diretamente envolvida num conflito, que é o conflito entre o que a empresa quer, o que o cliente quer. Nem sempre tudo o que a empresa quer, o cliente vai querer. E esse vendedor tem que saber lidar com esse conflito. Da mesma maneira, nem tudo que o cliente quer, a empresa tem condição de dar. Então, é uma gestão de conflito. Como é uma gestão constante de conflito, a pessoa ela tem que estar preparada para enfrentar esses desafios de conflito a todo momento, né? A diferenciação de vendas é uma coisa importante, necessária, né? Eu acho que isso é muito além do vendas. A diferenciação tem a ver lá com a formulação de oferta de produto, com a ideia, com a concepção, passa por marketing, passa por uma série de coisas. Porém, vendas tem que também trazer esse elemento de diferenciação. A gente apresentou um monte de metodologias aqui, tá? De vendas, né? Abordagens, etc. Pessoal, não existe nenhuma certa e errada. Vai existir aquela que reflita ou a pessoa ou reflita a empresa. A gente tem uma startup que iniciou, sei lá, há pouco tempo. Pô, eu vou recorrer a uma metodologia, uma abordagem mais antiga? Claro que não. Você tem as abordagens novas. Você já está no mundo do ágil. Pô, vou mudar. Você já tem uma empresa mais consolidada e tem várias que são, talvez aqui no grupo a gente acho que não tem exatamente esse representante, mas esse cara vai adotar abordagens mais antigas e vai trazer resultado.
e vai tentar melhorar e trazer outras opções. Por fim, aqui na minha conclusão e reflexão, eu queria convidar a Marília. Marília, você está aí disponível? A Marília é uma consultora empresarial, ela tem uma empresa de gestão, consultoria, na parte de organizacional. Por que eu quero convidá-la? Porque ela tem uma experiência muito grande em fazer alinhamento estratégico, fazer alinhamento de estratégia de empresa, de gestão, de comitê, etc. Por que eu quero chamá-la aqui, se ela estiver disponível? É para dizer o seguinte: a área de vendas tem que estar alinhada com a autogestão da empresa, como todas as áreas. Mas eu quero dizer uma coisa: é uma coisa que às vezes não acontece de uma maneira muito adequada e não na proporção que deveria. E aí eu queria que a Marília estivesse aqui, eu não sei se ela está. Tá, Marília? Estou sim, Valdir, estou sim. Tá, joia. Eu queria esse comentário especificamente, ou outro que você quiser abordar, mas que reflita essa visão sua de estar ligado, né, com a alta gestão de várias empresas e desenvolvimento, essa questão com a área de vendas, né, que é uma coisa que a gente está tratando. Poxa, muito obrigada pelo convite. Excelente o conteúdo de vocês, Thelma e Valdir. Sim, parabéns mesmo. E, assim, vendo tudo isso que vocês falaram, né, e o conceito, né, que vocês falaram do vendedor, né, e agora apareceu o closer, né, é muito interessante. A Thelma falou uma coisa importante: você vai bombardeando de informação, você vai dando tudo que você quer ali para o teu cliente, que na hora que você vai conversar com ele, você precisa ser o closer, você não pode ser repetitivo, porque ele já está sabendo muito do que você está oferecendo e muito do que ele quer. Então, esse perfil do closer, ele é bem interessante, principalmente nessa venda digital, nessa abordagem digital. Eu acho que faz todo sentido isso, né? E essa questão do alinhamento, né, Valdir, eu acho que isso é fundamental. Na minha experiência de consultoria, eu tenho visto empresas que nasceram de pessoas técnicas, né, que têm uma vocação muito técnica e que, às vezes, não compreende esse desejo da área de vendas, de conseguir atingir metas e fazer algumas coisas assim, bem diferentes, e trava um pouco o processo. Então, a gente tem que entender qual é a vocação dessa alta direção, né, e entender esse alinhamento, né? É muito importante que a empresa tenha esse olhar para vendas como sendo uma coisa livre, solta, sem amarras, né? Eu acho que isso é importante. Esse apoio, né? Buscar o apoio da alta direção para implementar coisas novas. Tudo muda muito rápido, né? E tem empresas que aí estão ainda patinando nessa mudança, de como é que eu viro a chave. Na minha experiência, né, eu trabalho bastante com a questão do perfil dos profissionais que estão atuando na área comercial. Como você mesmo disse, né, não tem o vendedor nasce pronto, é uma construção, né, não tem o perfil pronto, mas você tem uma questão muito importante: quanto mais você conhece o seu perfil, mais você pode adequá-lo àquele tipo de venda, né? Então, é um trabalho bem interessante de desenvolvimento daquilo que você já tem na empresa, dos profissionais que você tem, o cara que já conhece o produto, já conhece o mercado, e como é que a gente pode fazer para desenvolver esse cara para ele conseguir melhores resultados. Como é que a gente faz isso? A partir do autoconhecimento, né? Quanto mais ele se conhece, quais são os pontos que ele tem favoráveis para aquela venda, ele consegue entender mais o processo, né? E trazer melhores resultados. Isso é uma questão. A outra questão é trazer novos profissionais também, com os perfis adequados a essa nova abordagem de venda ou aquela abordagem que a empresa está adotando, né? Eu acho que faz muito sentido essa sinergia, né, do perfil
com o processo de vendas, né? E com esse alinhamento junto aí da alta direção. Não sei se é isso que você que te Não, tá perfeito, Maria, porque traz, assim, né? você constantemente está envolvido em grandes projetos, né, com empresas na alta gestão, na área comercial, no desenvolvimento, e eu fiz questão aí de colocar sua palavra, porque você vive isso, de alguma maneira, não lá no salão de vendas, no final da venda, mas você vive isso de uma maneira mais concentrada, no bastidor, numa construção, né? E eu acho que isso é tudo importante. Às vezes a gente não tem essa noção desse todo, né? E esse todo é construído. O vendedor lá na ponta nada mais é que talvez a ponta de lança, né? O cara que vai estar. Mas até chegar lá, tem uma série de coisas que vão influenciar no resultado da venda e vai fazer com que aquele vendedor consiga traduzir esse alinhamento que a empresa, né, que a alta direção está passando, tá? Eu te agradeço bastante aí, a gente está com o tempo corrido, mas é papo aí para outras conversas. Se alguém depois tiver algum interesse em conhecer o trabalho da Marília, é só falar comigo, com a Thelma, tá bom? E a gente coloca ela também em contato aí com alguém, com vocês, tá bom? Obrigado, viu, Marília? Muito obrigada, Marília, por contribuir. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite. Pode voltar à apresentação também, e a gente convida para ficar ainda, Marília, para todo mundo aqui, que agora a gente vai discutir, mas o Valdir selecionou alguns pontos que Tem que se habilitar, então. é tão importante como tudo que foi falado aqui considerar, né? Essa questão do alinhamento de vendas com a alta direção é super importante, porque às vezes a empresa está fazendo produtos, serviços, e o vendedor tem essa importância não só de estar alinhado para oferecer certamente, corretamente, trazer contratos duradouros, né, com segurança para a empresa, mas porque ele está ouvindo o mercado, é quem está lá frente a frente, é o que ele está vendo, né? Então ele traz insights super valiosos. Exatamente. E a qualquer momento do processo, esses insights podem ser utilizados, né? Pode ser numa melhoria, numa solução diferente, num novo produto, né? Numa nova abordagem. Às vezes é muito comum você partir de um conceito de um produto, a gente vê muito isso, eu já vivenciei muito isso, e que, na verdade, aquele produto, com uma readaptação dele, uma reformatação dele, ele se transformou num outro produto que esse fez sucesso. Então, na verdade, você tem um contexto que gerou, através de ouvir mercado, a possibilidade de fazer o processo de vendas e o vendedor ter uma outra solução. Pessoal, aqui, no final, tudo se resume a isso, né? É ter foco no comprador, e aí você escolhe, tá? Você quer foco no cliente ou você quer ter o foco do cliente? Por que eu coloco essa provocação? Porque os dois para mim, são idênticos. Você escolhe. Você quer ter o foco no seu cliente e entregar soluções do que o cliente quer? Ou você quer enxergar o foco do cliente para conseguir entregar produtos adequados para ele? Mas você tem que ter esse foco nele, tá? Sorriso, linguagem corporal. Vamos comentar para o pessoal interagir, né? Vamos. O foco do cliente, por exemplo, se vocês repararem, a conferência desse ano, a gente não colocou nos banners a marca de qual era a empresa que pertencia ao profissional que ia palestrar. Por quê? Porque o foco é o nosso cliente, não a nossa empresa, não o nosso produto. É o resultado que a gente vai trazer para ele. Então, não adianta eu falar para ele que aqui é o carimbo do Tudo sobre a IoT. Não importa. No caso, citei tudo sobre a IoT, mas a gente teve 25 marcas envolvidas, 25 profissionais, e a gente não falava, olha, esse profissional tem mestrado, olha, essa empresa tem X clientes. Não, o foco foi da chamada da ação. Você quer tal resultado? Sim, então venha ver isso aqui que eu vou te mostrar caso real que está tendo esse resultado. Né? Então, esquece, isso também é atualizado. Antes, a minha empresa tem 20 anos de atuação, tem 30 anos, não. Por isso,
mesmo as startups podem competir com empresas aí centenárias. Se esse é um resumo, um dos primeiros itens desse resumo, foco no cliente, no resultado do cliente. Exatamente. Pessoal, características pessoais, é lógico. O que na vida não é tudo um sorriso, né? Quer dizer, é a vida. Mais uma relação. Lá lembra que vendas é uma gestão de conflitos direto. Então, o sorriso quebra barreiras. A linguagem corporal, questões de entusiasmo, né? Questões que você, na verdade, hoje transmite para esse cliente, não vai resolver a venda, mas vai fazer com que... Lembra aquela história do rapport? De repente, você consiga criar uma zona, criar uma forma de conseguir se relacionar melhor com esse cliente. Tá? Tem que estar preparado, conhecer tudo do seu produto, sem dúvida. Né? E, gente, rejeição é ótimo. Vendedor, eu lembro que quando eu comecei em vendas, eu detestava a rejeição. Tudo que era treinamento de venda, tudo que era abordagem de venda, quando tinha rejeição. Por quê? Porque, assim, no primeiro momento você fala, pô, uma coisa que alguém rejeita é porque é ruim, né? Não, é ótimo. E ela ocorre. E ela pode ser muito produtiva, tá? Ela pode ser muito produtiva. Não adianta você querer fugir disso. Ah, Valdir, mas, pô, quando eu tenho um monte de rejeição, às vezes não dá certo a venda. Tá bom, não deu certo a venda. Mas você aprendeu com essas rejeições, você conseguiu entender o seu discurso, o seu pitch, numa outra negociação com outro cliente, ou no mesmo cliente, em algum outro momento futuro, vai te ajudar muito a resolver isso. Tá? Uma outra coisa muito importante, né, é que as objeções, também, mais ou menos na mesma linha da rejeição, são oportunidades. Né? Ou seja, a rejeição é uma forma de você conseguir fazer uma conexão com o seu cliente, porque ela vai ter que ser trabalhada, mas também não é coisa ruim, é uma coisa boa, ela faz parte do processo, existem técnicas para você desenvolver isso da melhor maneira possível. Tá? E, cara, a gente não pode fazer falsa promessa. Assim, esquece. Eu vim de uma época de vendas que falava que o vendedor vendia tudo e não entregava nada. Né? Ah, vende a mãe, não entrega, né? Aquela história toda. Acabou, gente. Isso não existe. Imagina no mundo de hoje, tudo que a gente tem de relações interpessoais, de diversidade e tudo mais, cara, você falar coisas que você não vai conseguir entregar. Então, isso aí é uma coisa que não faz sentido nenhum. Nenhum. E, acima de tudo, você tem que acreditar, cara. Se você não acreditar no produto, em você e na sua empresa, cara, você não vai fazer o negócio rodar. Isso aí é muito claro, muito claro. Já teve situações que eu experimentei e vivi que eu saí de empresa, porque eu não acreditava mais na empresa. Não faz sentido nenhum eu estar na frente de um cliente falando de algo, tentando, né, fazer todo esse processo aí, usando metodologia, e não está conectado, porque já não comprava mais isso. Não faz sentido. Então, a gente tem que entender se a gente está dentro desse sentido. E isso é uma coisa muito importante. Tá? Bom, era isso que eu queria falar. Espero que tenha contribuído aí com vocês dentro dessa discussão. E vamos conversar. Esse material vai estar à disposição. Eu também vou estar à disposição, a Thelma. Enfim, a qualquer momento vocês podem nos acionar. Mas se tiver pergunta, Thelma, se o pessoal quiser colaborar com as experiências, enfim, fica à vontade aí. Da minha parte aqui, muito obrigado aí. Maravilha, obrigada. Então, pessoal, existe processo de vendas, entende o que você quer usar, né? Processos mais pessoas são iguais aos resultados, então tem que ter esse combo, se direcionar, entender
como que sua empresa vai trabalhar, não tem certo, não tem errado. E para quem é vendedor e está no dia a dia, essa questão, escutar o cliente, ver o que seu produto precisa de melhoria, quem está tratando alguma objeção, porque já tem interesse, que se ele não tivesse, ele nem ia perguntar o porquê ele acha disso ou daquilo. Então, valorize que, às vezes, os pontos ruins são pontos bons, e esteja aberto para trazer sugestões, por isso, essa importância de estar alinhado com a alta gerência, a alta organização. Eu acho que o Valdir tem até história disruptiva aí de mercado, ele sempre trabalhando em operadora e atendendo indústria, o número de celulares contratados era limitado, era para as pessoas internas, para as pessoas de campo. E por que que não usava dentro da indústria? Porque não tinha cobertura indoor, né? As redes não eram tão evoluídas como estão hoje. Então, para ele vender mais, ele teve que fazer esse advogado de diabo entre as duas pontas, de falar assim, ó, a gente vai pôr uma herb para aquela localidade, mas em contrapartida, naquele prédio que ficava 100 pessoas, ia ter oportunidade de comprar 100 celulares. Então, hoje essa realidade da gente até colaborar para nem ter o mais fixo, as empresas hoje ainda que tem telefone fixo, nem usa mais, porque todo mundo está no celular, está no WhatsApp. Então, como vender mais o seu produto, né? Sempre pensa nesse formato, traz ideias malucas que fecha a conta, mas que o vendedor tem que ter criatividade para estar lá no campo. E aí, vocês falarem mais 10 minutinhos que nós estamos completando 2 horas de reunião. Bora lá, quem quer falar? Ih, ninguém quer falar, mas olha, Valdir, obrigada, adorei, gostei bastante. Não, muito legal. Então. Obrigado aí, pessoal. Fiquem à disposição aí. Esse material vai estar aí na mão de vocês, em breve aí, quando a gente subir aí a reunião. E, Thelma, vamos falar, né, da próxima reunião, né? Vai ser dia 26, agora, e a gente vai ter como convidado o Cirineu. Ele é empresário, dono de uma startup em Goiás, num outro mercado, numa outra região, e ele vai mostrar os desafios de se empreender, de construir hardware no Brasil, tá? Vai ser uma reunião muito legal, de coração aberto, e que vai mostrar os desafios de você consolidar e criar uma empresa de hardware aqui no Brasil, tá? Então, essa é a próxima reunião, aí fiquem atentos aí para poderem participar. Maravilha, obrigada a todos, agradecimento especial para a Marília, que colaborou aí no conteúdo. Obrigada.